Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entender o que está acontecendo lá entre o Irã e Israel, né? Uma intensificação dos conflitos entre esses dois países e que o mundo está em estado de alerta porque isso pode se intensificar muito e também o mundo teme por uma guerra nuclear, gente. É muito sério o que está acontecendo lá em Israel e no Irã. O que acontece, né? A gente sabe que Israel tá com um problema com a Palestina, tá? Eles estão atacando a Palestina, tem todo aquele conflito que está acontecendo. Porém, além disso, também agora eles atacaram o Irã e o Irã revidou o ataque de Israel. A gente vai ver aqui, tá? E a gente vai analisar todos esses pontos para que vocês fiquem por dentro de tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá, o que aconteceu. Estou aqui com uma matéria do G1 e depois também nós vamos ver os depoimentos, tá, das autoridades de Israel e também das autoridades do Irã. Uh, Vamos lá para os fatos. Na noite desta quinta-feira, 12, as forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades do país. Teherã é a capital do Irã. Os militares afirmaram que o objetivo da operação era impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O regime iraniano ameaçou Israel e Estados Unidos ao afirmar que os países iriam pagar caro. O líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel receberia um destino amargo. No dia seguinte, depois que as forças israelenses realizaram uma segunda ofensiva, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos. Vídeos mostram o momento em que alguns deles atingiram Tel Aviv e furando o sistema de defesa do país rival, né? No caso, Israel. Então, Israel foi lá e atacou algumas bases militares do Irã e bases de laboratórios nucleares, né, com a premissa de que os iranianos estavam, né, produzindo ou estão produzindo armas nucleares, mísseis nucleares, e eles não querem isso, eles querem impedir esse armamento do Irã, mas a gente sabe que por trás disso não é somente isso, a gente sabe que eles têm uma rivalidade já de anos atrás, tá? E isso é muito também tem a ver com expansão territorial, com domínio territorial, e também tem a ver com Estados Unidos, gente. A gente sabe que Estados Unidos sempre está por trás desses conflitos que a gente vê lá no Oriente Médio, porque tem interesses ali, ali tem muito petróleo, ali tem muita riqueza, tá? Nessa região. E Israel é um aliado dos Estados Unidos, isso a gente sabe. Aliás, Israel só está fazendo tudo o que está fazendo porque tem o aval, né? Não por cima, não claramente, abertamente, mas por baixo dos panos tem o aval, né? E o interesse dos Estados Unidos ali também em mostrar a força, em dominar aquela região e Israel representa isso muito bem, tá? Então é todo um jogo geopolítico, né? Que a gente está vendo aqui. O que fez Israel atacar o Irã? Israel justificou o ataque como uma ameaça preventiva para remover uma ação preventiva para remover uma ameaça iminente representada pelo Irã, que estaria prestes a obter uma arma nuclear. A embaixada de Israel no Brasil acusou o Irã de ser o principal patrocinador do terrorismo global e uma ameaça existencial ao Estado israelense, afirmando que o regime iraniano busca a aniquilação do Estado de Israel por meio de um extenso e clandestino programa de armas nucleares. E aí o que a gente tem, né, gente, é um ataque de retórica. São questões políticas, questões ideológicas. A gente sabe que o Irã é um país islâmico, né, e seguem as regras do islamismo. Então, questões como o direito de das mulheres, homossexuais, então nem se fala, né? É um país muito fechado, uma cultura que reprime muito uh, essas questões. Então, eles têm, sim, digamos assim, políticas,
né, um pouco retrógradas nesse sentido, tá? Mas a gente também vê que há uma demonização muito grande desses países, tá? E esses países, como o Irã, por exemplo, eles estão defendendo seus direitos também, tá? Então a gente não pode achar que Israel é o certinho, é o bonzinho, é o bonitinho. Não, porque a gente vê que ele também está fazendo coisas terríveis e faz coisas terríveis, como a gente está vendo lá na Palestina. Eles estão proibindo as pessoas, eles estão atacando a Palestina, que é um estado, né, um país 1000 vezes mais pobre que Israel, sem os recursos, né, necessários para responder à altura. E então, muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias estão morrendo. E isso Israel está fazendo. Né? Tá promovendo esse genocídio, está promovendo que as pessoas não conseguem ter acesso à comida porque eles impedem, tá, as ajudas chegarem lá. Bom, enfim, vamos continuar aqui com a matéria. Israel alegou que o Irã acumulou grandes quantidades de urânio, enriquecendo para 9 bombas nucleares, o que um terço desse urânio foi enriquecido nos últimos 3 meses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel não permitiria que o Irã obtivesse armas de destruição em massa. Então eles atacaram dezenas de alvos militares, tá? Nucleares em regiões do Irã. O principal alvo foi a usina Natanz, considerada como centro de programa de enriquecimento de urânio no Irã, com Israel afirmando ter causado grandes danos a ela. Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste, também foi atingido. Além disso, o serviço secreto israelense, o Mossad, realizou ataques infiltrados de drones para enfraquecer as defesas aéreas iranianas antes dos bombardeios aéreos. Tá? Então, eles fizeram esses ataques e morreram cientistas, né, pessoas que trabalhavam nessas instituições, que trabalhavam nessas criações, né, desses armamentos, e também o chefe do alto escalão militar do Irã. Tá? Então, vamos ver qual foi... Primeiro, vamos ver o que Israel diz, né? Qual a motivação do ataque deles, e depois a gente vai para a declaração do Irã a respeito disso. Tá? Eu tô aqui no canal, gente, eu vou deixar o link aí embaixo, né, para fazer jus e para que vocês possam saber de quem que é esse canal. Senhor embaixador, muito obrigado por participar do programa. Foi uma operação bem sucedida ontem por parte de Israel. Que tipo de informação vocês obtiveram através do Mossad que tornou esse ataque tão iminente a ponto de vocês sentirem que precisavam agir ontem? Bem, antes de tudo, concordo com você. A noite passada foi histórica. Por anos, ouvimos ameaças do Irã sobre destruir Israel. Os hebreus, mas reunimos informações de inteligência de que eles realmente estão avançando. Eles já possuem. É uma questão de dias. Em segundo lugar, mísseis balísticos. Não falamos muito, mas eles tinham produção em massa de mísseis balísticos. Queriam estar no mesmo nível que Senui e a Rússia em quantidade de mísseis balísticos, produzindo centenas de mísseis todos os meses e ameaçando Israel com nosso grande poder de mísseis balísticos. E em terceiro, os proxies. Eles estavam prestes a lançar outro ataque como o de 7 de outubro. Assim que reunimos informações sobre isso, decidimos não esperar. Acreditamos nas intenções deles. A história nos ensinou a levar muito a sério as ameaças de regimes radicais. Então, e também veja o que aconteceu ontem à noite sem drones. Estamos esperando dias muito intensos pela frente? Sim. Você sabe, esperamos que mísseis balísticos sejam lançados contra Israel. Isso seria um grande desafio para nós, mas assumimos esse risco porque percebemos que esperar o Irã montar capacidade nuclear em mísseis balísticos não é uma opção. Não podemos esperar por isso. Senhor embaixador, vocês destruíram todo o programa nuclear deles? A ameaça nuclear acabou agora? Entende inglês, mas não consegue falar? Então veja. Vamos lá, gente, continuando sem a interrupção de propagandas, por favor. Ainda não acabou. Vai ser uma operação longa. Você sabe, o Irã é um país enorme e eles espalharam suas instalações por todo o Irã. Isso vai exigir mais esforço da nossa parte e estamos determinados. Estamos determinados a terminar o trabalho. Sabemos que isso vai exigir não apenas grandes esforços do nosso exército e da nossa força aérea. Você sabe que na noite passada, mais de 200 aeronaves participaram da operação.
Mas os civis em Israel também terão que ser fortes, terão que ser corajosos, e estamos prontos para isso. Nós os preparamos ontem à noite. Dissemos a eles para se prepararem. Então essa ação está acontecendo ainda não completou 12 horas. Aconteceu algo nas últimas 12 horas que te surpreendeu? Houve algo que você achava que o Irã era capaz ou não era capaz de fazer e que aconteceu? Primeiro, você sabe, sem entrar em detalhes, precisamos dar crédito à nossa inteligência, às atividades do Mossad, às ações que estamos realizando no Irã, não apenas com aeronaves. Você sabe, eu acho que hoje, se você olhar para a liderança do Irã nesta manhã, ela está diferente. Muitos dos elementos ruins já não estão mais entre nós. Isso torna o mundo um lugar melhor para todos nós. Sobre o Irã, você sabe, eles se movem devagar. Além disso, quando tivemos outra operação, eles demoraram alguns dias para reagir. Então esperamos ver mais ações vindas do Irã em direção a Israel. Como descobriram onde esses locais e líderes militares estavam? Bem, você sabe os locais, nós sabíamos há anos sobre a localização desses lugares. Sobre a liderança, você sabe, temos uma inteligência muito boa e mostramos a eles que realmente podemos alcançá-los. E você sabe, atacamos apenas pessoas que estavam envolvidas com o programa nuclear ou pessoas que estavam envolvidas no setor militar e nós os direcionamos. Mas mostramos aos iranianos que hoje podemos alcançar qualquer pessoa no Irã. Não temos nada contra o povo iraniano. Sabe, oramos para que eles tenham uma liderança melhor e um futuro melhor. Mas definitivamente, nosso alvo foram os líderes do regime. Quão confiante você está de que evitaram qualquer alvo civil? Bem, você sabe, se você olhar o horário em que o ataque aconteceu, sabe, no meio da noite normalmente não há pessoas nas ruas. E não tomamos precauções para minimizar as baixas. Então, senhor embaixador, acho que essa é uma pergunta em duas partes. O senhor disse que parte da inteligência que vocês reuniram era de que eles estavam planejando outro ataque como o de 7 de outubro. E então havia os Estados Unidos que também estavam tentando negociar a paz. Em que momento da conversa o senhor percebeu que os iranianos não estavam interessados em paz? Bem, você sabe, nós temos experiência com os iranianos. Eles são mestres na enganação, nas conversas e ao mesmo tempo agem muito rápido. E uma vez que percebemos que eles estavam mentindo e que na verdade estavam avançando, e você mencionou o dia 7 de outubro. Vamos lembrar a todos o que aconteceu em 7 de outubro. Milhares de foguetes foram lançados contra Israel e ao mesmo tempo o Hamas invadiu nossas comunidades no sul. Então, imagine se o Irã tivesse a capacidade de lançar milhares de mísseis balísticos contra Israel, todos teriam que ficar em abrigos e então eles realmente queriam enviar seus representantes para invadir Israel novamente. Então, desta vez, não esperamos e agimos de forma proativa. Fomos pegos de surpresa de uma maneira brutal e inesperada em 7 de outubro. Então, vocês impediram esse ataque subsequente ou tinham informações de inteligência sobre um ataque futuro acontecendo? Então, sabíamos que eles tinham a intenção e, como mencionei anteriormente, eles queriam desenvolver a capacidade dos mísseis balísticos. Para enviar todos para os abrigos para permitir que seus representantes invadissem Israel. Então, foi um ataque preventivo para defender Israel e acho que o mundo vai nos agradecer. Talvez não hoje. Ouviremos condenação. Tenho certeza de que hoje na ONU será um dia difícil para mim e minha equipe. Mas você sabe, veja o que aconteceu nos anos 80 quando atacamos o reator nuclear no Iraque. No início, Israel foi condenado e depois todos elogiaram Israel. O mesmo aconteceu quando atacamos o reator nuclear na Síria. E tenho certeza de que, num futuro próximo, pessoas ao redor do mundo, sem dúvida, reconhecerão não apenas para o Estado de Israel, mas sim para toda a civilização humana. Sim, o ataque mais significativo ao Irã desde os anos 80, durante a guerra com o Iraque. Muito obrigado, embaixador, por ter vindo. Estamos orando por vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado. De nada. The situation is not. Então, essa foi a declaração da autoridade do embaixador, né, israelense. Agora nós vamos ver a resposta dada pelo Irã. Vamos lá. Saudações e cumprimentos ao querido e valente povo do Irã. Na noite passada, testemunhamos a agressão selvagem do regime criminoso sionista contra Teherã e outras cidades do país, que resultou no martírio de várias crianças e mulheres, um grupo de cidadãos inocentes, comandantes militares e cientistas nucleares. Esta ação covarde, que vai contra todos os compromissos internacionais, confirma a natureza criminosa do regime sionista ilegítimo, cuja existência se baseia na ocupação, agressão e assassinato de crianças. A agressão da noite passada provou para todo o mundo a veracidade da reivindicação de muitos anos da República Islâmica do Irã, de que a agressão e o crime estão intrinsecamente ligados à essência do regime sionista. Naturalmente, o povo iraniano e as autoridades do país não permanecerão em silêncio diante deste crime, e a resposta legítima e poderosa da República Islâmica do Irã fará o inimigo se arrepender de sua ação insensata. Como disse nosso grande imã, toda vez que uma bandeira cai das mãos de um comandante, a mão forte de outro comandante a ergue e entra em campo. A República Islâmica do Irã, assim como empregou todos os seus esforços pela paz e tranquilidade no mundo e na região, também demonstrou total disposição para diálogos longos e para criar confiança no mundo em prol do pacifismo.
Também agirá de forma decisiva em resposta a qualquer agressão e na defesa legítima da integridade do país. Aqui, peço ao nobre e valente povo do Irã que, mantendo sua unidade, coesão e solidariedade, evitando dar atenção a boatos e notícias falsas que serão criadas na guerra psicológica do inimigo e apoiando e confiando nas autoridades, criem as condições para que o país supere este momento de forma ainda mais forte. Também asseguro ao povo que o governo da República Islâmica continuará servindo à querida nação com todas as suas forças e não permitirá qualquer interrupção no curso normal da vida pública. Hoje o povo iraniano precisa mais do que nunca estar unido, confiar uns nos outros, demonstrar solidariedade, unidade e coesão. E com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, com esse espírito valioso, dará uma resposta firme, sábia e poderosa ao crime do regime ocupante. Um regime que hoje é a entidade mais odiada perante a opinião pública mundial, os povos da região e a nação iraniana. E sob a orientação e liderança do Comandante Supremo, também superará este difícil desafio com honra e dignidade. O Irã hasteia a bandeira vermelha da vingança. O símbolo foi erguido na mesquita de Qom, reação ao ataque israelense em território iraniano. Bandeira ficará hasteada. Força Aérea destrói mísseis balísticos alvos e estavam prontos para atacar Israel. Chefe da inteligência confirma alerta total. Decisão identificou o avanço nuclear iraniano. Israel monitorou e atacou com precisão cirúrgica. Alvo: cúpula militar iraniana em bunker aéreo. Defesas aéreas ativadas em Teherã. Vídeos mostram interceptação em pleno ar. Sistema iraniano tenta conter ataque israelense. Explosões continuam na capital do Irã. Defesas aéreas em ação sobre Isfahan. Vídeos mostram interceptações em pleno céu. Alvos israelenses tentam ser neutralizados. Intenso confronto aéreo segue na região. Civis iranianos gritam morte a Israel. Defesas aéreas tentam conter alvos israelenses. Confronto intenso acontece nos céus de Teherã. População reage em meio aos bombardeios. Bom, meu povo, é isso aí. Então, o negócio tá feio lá. Vocês viram, né, as imagens. E tá complicado, tá? E é isso. O Irã está devolvendo, né, os ataques israelenses. Eles dizem que não vai ficar por isso mesmo, né? Então, essa guerra ela pode aumentar e pode se estender ainda aí pelos dias. Nós vamos continuar monitorando, vamos continuar acompanhando aqui e vou trazer mais informações aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Já se inscreve aqui no meu canal. Vamos ver o porquê. Qual que é a relação, né? Por que esses dois países têm essa relação tensa,
né? E por que que eles não gostam um do outro, né? Vamos lá. Para qual a origem do conflito entre Israel e o Irã? A rivalidade entre os países, descrita como Guerra nas Sombras, intensificou-se após a Revolução Islâmica em 1979 no Irã. Antes disso, as relações eram cordiais e o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel. O regime dos ayatolás impôs uma república islâmica que se apresentava como defensora dos oprimidos e tinha como principais marcas a rejeição ao imperialismo americano e a Israel, rompendo relações com Tel Aviv. Então, depois que teve, né, esse regime dos ayatolás, que transformou o Irã nessa, digamos assim, nesse país mais fechado e reacionário, eles cortaram relações com Israel, porque eles consideram Israel como um país que representa os Estados Unidos ali na região, que não deixa de ser verdade. Vamos lá. O novo governo também cedeu a embaixada israelense à OLP, Organização pela Liberdade Palestina, que então liderava a luta por um Estado palestino. Com o tempo, Israel começou a ver o Irã como uma ameaça existencial devido ao seu programa nuclear e ao financiamento de grupos como Hamas e Hezbollah. A guerra em Gaza e ataques mútuos a oficiais e instalações já haviam escalado a tensão entre os países, né? Então, a acusação de Israel é que o Irã financia os grupos como Hamas e Hezbollah. E justamente é esse mesmo argumento que é usado para os ataques à Palestina, né? Que diz que a Palestina, lá na faixa de Gaza, né, principalmente, que é bem fronteira ali com Israel, que lá eles têm líderes do Hamas e de Hezbollah lá. Bom, é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco mais. Vamos ficar ligados aí em tudo que está acontecendo aqui no mundo. Já se inscreva no meu canal se você gostou desse tipo de vídeo. Curte, comenta. Comente aí embaixo também qual tema de vídeo você quer para o próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.